Boa noite, Brasil! Boa noite, mundo! Boa noite, Instagram! Muito tempo que eu não faço live por aqui, né, povo? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Compartilhe aqui comigo! Boa noite, povo do YouTube! Como vocês estão? Vamos fazer uma live hot hoje, very, very hot. Já iniciando aqui a nossa maratona preparatória para o Dia dos Namorados. E hoje a gente vai começar com umas lives para começar a esquentar aí o forninho, para a gente começar a falar um pouco sobre amores, sobre vontades, sobre desejo, sobre como estimular o nosso parceiro, sobre como pedir algo para nosso parceiro, para nossa parceira, e como que a gente pode trazer aí um pouquinho de chafadeza para dentro do nosso relacionamento íntimo. E se você não tem um relacionamento íntimo, a gente vai começar aí a conversar mais sobre essa inteligência relacional, esse autoconhecimento que é tão importante antes da gente desenvolver qualquer relacionamento íntimo, certo? Bora lá? Como vocês estão? Compartilhem comigo. Conversem comigo. Não gosto de ficar aqui no monólogo falando sozinha não, hein, meu povo? Trouxe um monte de dica aqui pra vocês, ó. Tá tudo anotadinho para poder compartilhar com vocês, mas eu quero interação. Bora? Vai aí na setinha, compartilha com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua amiga, que quer aprender um pouquinho mais, que quer conversar um pouco mais, que não tem com quem conversar. Eis a oportunidade. Então vai lá e compartilha, simbora, porque tem conteúdo hoje. Hoje nós vamos falar sobre a mulher MBA, que eu chamo, que é a mulher boa de amor, e a mulher boa de cama. Qual é a diferença dessas mulheres? O que torna uma mulher diferenciada no chá? Qual é a diferença da mulher que sabe dar o chá de Regina? Aquela mulher que realmente, quando passa pela vida de um homem, marca ele. Qual é o diferencial dessa mulher? Vocês conseguem me dizer qual é o diferencial dela? Compartilhe aqui comigo. Quero ler o que vocês estão escrevendo. Qual o diferencial da mulher que é boa de cama e da mulher que é boa de amor? Compartilhe aí. Quero ver se vocês estão afiados ou se vocês vão aprender alguma coisa hoje. Simbora. Vou colocar aqui mais pertinho de mim para eu conseguir ler o que vocês estão escrevendo. Bora começar o conteúdo, Brasil? Então, gente, é muito importante a gente deixar claro aqui que toda a construção social que foi feita em torno da mulher se tornar boa de cama para agradar o homem foi uma construção social que fez com que nós, e eu me incluo dentro desse processo, procurássemos sempre posições sentadas, chups, procurássemos sempre ser boas na hora H, na hora do chá, somente para agradar o homem. E nessa construção a gente acabou se perdendo de nós mesmas. E como é importante nós nos tornarmos boa de amor, porque quando a gente se conhece de verdade, quando a gente sabe dizer não e se posicionar, quando a gente tem assertividade, a gente, além de sair de relacionamentos que são relacionamentos ruins, a gente também aprende a sentir prazer, a dar prazer. Então, a gente acaba tendo um flow dentro da relação, dentro do SX. Não é algo automático e mecânico. É algo que realmente
faz a diferença. Porque, vamos parar para pensar numa coisa. O SX não é só penetra. Não é só algo para você descarregar suas tensões do dia. Não é algo só para suprir a sua necessidade carnal. O SX, ele é algo que te conecta à pessoa que você tá ali dentro da relação. Então, qual é o nível da relação, das suas relações para com as suas parceiras ou as parceiras que já passaram pela sua vida? Você consegue visualizar que quando você se deita com alguém, você também está se deitando com a energia dessa pessoa? Então, o ideal é que realmente vocês deem esse match. Que seja um match em todos os sentidos, para que a vida de vocês ande, para que as coisas fluam, entende? Então é importante, principalmente para nós mulheres, a gente se conhecer, a gente ter domínio sobre o nosso corpo, sobre o nosso prazer. A gente encontrar formas, recursos, ferramentas para sair do senso comum, do automático que diz pra gente que a gente tem que ser assim ou não. Que é a estética que faz a diferença na hora do SX. Que você tá num determinado padrão de corpo vai fazer o homem querer você mais vezes ou levar você a sério ou não. E eu tô aqui pra gente conversar exatamente sobre isso. Sobre o que eu posso fazer para potencializar o meu prazer, a minha libido, a minha vontade. Em consequência, isso vai acontecer, vai reverberar para dentro da sua relação íntima. Faz sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Deixa eu ler aqui o que vocês falaram. A mulher boa de cama é quando ela é carinhosa, tem um cat bom, acorda o cara caindo de boca. Tem razão. Boa de cama é a mulher que só sabe fazer as coisas na cama, né? Que ela é boa só no SX. Mas fora do SX, a mulher boa de amor. Será que a gente também não tem... será que ela não tem que ter um quê? Um borogodó, um babado? Um diferencial pro homem querer ficar com ela? Porque o homem não vai querer ficar com uma mulher só por SX. Se fosse assim, meu amor, os puteiros estariam vazios. Todas estariam com a aliança no dedo, né? Então aqui a gente está trazendo uma construção social para a gente poder trazer criatividade, inovação, para a gente abrir o leque de possibilidades. Deixa eu ler aqui mais um. Mulher boa de amor, ela consegue compreender mais o homem. E a mulher boa de cama, ela se conhece, ela tem facilidade com o SX no meu ponto de vista. Exatamente isso. Muito, muito boa a sua colocação. Eu trouxe aqui algumas dicas pra gente potencializar o nosso SX. Para nós trazermos a parte boa da mulher boa de cama e integrar com a mulher boa de amor. E aí essa mulher vai virar a chafada, entendeu? Vai ser aquela mulher que vai dar um chá no homem. E a mulher que dá um chá no homem, antes dele, ela dá um chá nela mesma. Porque não tem como a gente dar pro outro aquilo que a gente não tem. Então, para eu dar amor, tesão, confiança, para eu ter um repertório, criatividade, libido, antes eu preciso fazer isso comigo. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui para vocês, eu já vou ler tudo que vocês estão escrevendo, tá? Pode escrever que eu vou ler. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui, que eu quero compartilhar com vocês é autoconhecimento sexual. Antes da gente fazer algo pro outro, a gente tem que fazer pra gente. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Porque quando eu dou aquilo que eu não tenho, isso não vai ser fluido, verdadeiro, genuíno. Isso vai ser automático. E tudo que é automático, ele não é de verdade. Entende? Então,
A primeira premissa que eu quero trazer aqui para vocês é: se conheçam em primeiro lugar. Porque quando a gente se conhece, a gente, além de ter autoconhecimento sobre o nosso corpo, a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer, a gente sabe colocar um limite, a gente sabe dizer assim: opa, peraí, isso aqui, beleza, eu quero, dá pra gente ir um pouquinho mais, isso aqui não, de jeito nenhum. Então eu aprendo a falar sobre, porque como você desenvolve um repertório, como você vai trabalhar o seu erotismo e libido, se você não conversa sobre isso dentro da sua relação íntima? Então, como você quer que o teu parceiro traga inovação, se você não fala para ele que isso é importante para você? Então, o primeiro ponto do processo, você. O segundo ponto do processo, seu parceiro. E o terceiro ponto é a experiência que vocês dois vão proporcionar juntos para que vocês tenham uma relação integrada. Então, para uma relação ser gostosa, fluida, os dois precisam se conhecer. Porque quando só um se conhece, você está jogando toda a responsabilidade para cima dele e vice-versa. Então existe uma dependência, mesmo que seja na hora do SX. Existe uma carência. Você não tem autonomia. E quando você não tem autonomia, você faz o que ele quer e não o que você gostaria de fazer. Entende? Então é importante esse autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais autoestima na cama, na hora do chá, eu vou ter. Então, muitas de vocês me mandam perguntas, me mandam depoimentos, minhas próprias alunas que dizem pra mim que tem vergonha, insegurança, baixa autoestima, não se sente à vontade, olha pra mim e se compara comigo, vê às vezes um vídeo meu que viraliza e fala assim: eu quero ser igual a ela, eu quero fazer igual a ela, mas eu não consigo porque eu não tenho esse corpo, eu não consigo porque eu não faço academia, eu não consigo porque eu não tenho flexibilidade. E aí você coloca 1000 empecilhos para justificar que você não se conhece. Então, se você não se conhece, se você não faz um esforço, se você não demanda um tempo de qualidade para você investir no seu corpo, que é o seu veículo, se você não sabe quais são as suas reais necessidades e você não para ali um tempo para estudar um pouco mais e entender um pouco mais sobre isso, você vai estar sempre dependente de alguém. E a falta dessa autonomia na hora do SX faz com que você se preocupe em dar tudo para ele, você é uma dadeira, mas e você? Fica onde? Pela construção social, né, pela nossa construção social, pelo patriarcado, por toda essa parte biopsicossocial que o homem está inserido, que a nossa sociedade, a nossa cultura está inserida, é feio para a mulher se conhecer, é feio para a mulher se tocar, é feio para a mulher ter intimidade com o corpo, porque o corpo da mulher serve só para procriação. O corpo da mulher serve só para dar prazer pro parceiro e não para ela. Então, desde muito novo, o homem é incentivado a se tocar, a se conhecer, a ir pro banheiro, a pegar uma revista pornográfica. Então, o homem, pela construção social, ele já é incentivado a se tocar. E como ele é incentivado, ele sempre chega no final feliz. E a gente? E a gente? Só chega quando ele quer se esforçar um pouquinho mais? Só chega quando ele fala assim: não, eu vou agradar, quero ser o cara, não, eu vou fazer a diferença? Porque não é a maioria dos homens que faz isso. A maior parte dos homens está preocupado consigo, está preocupado em ter o org dele, está preocupado em chegar nos finalmente, estourar o champanhe. E você fica onde? Porque você não tem autonomia na hora do SX. Então você espera que ele faça por você o que você não faz por você. Entende? A importância de se conhecer?
Quando eu me conheço, além de ter autonomia e liberdade, inclusive para errar, para falhar, para rir, para cair, porque isso também é liberdade. Quando eu decido experimentar algo e que se no meio desse algo eu cair, tá tudo bem, eu vou rir, eu vou gargalhar, eu vou criar uma lembrança positiva. A gente vai rir dessa situação juntos, a gente não vai parar de fazer por conta disso, a gente vai continuar. Isso também é liberdade. Então, até que ponto você tem liberdade dentro da sua relação com você mesma e com o teu parceiro? Entende? Como é uma construção social, como é uma construção maior. Então, o meu apelo aqui agora para você, mulher que está aqui nessa live me ouvindo, me vendo, se conheça. Porque quanto mais você se conhece, maior e melhor vai ser a sua autoestima. E quando você tem autoestima, você tem autoconfiança, segurança, amor próprio. E aí, meu amor, tudo muda pra você. Não só na hora do SX, na vida. Entende? Por isso, a primeira dica que eu tô dando aqui pra vocês é: invista em autoconhecimento. Invista em ter um tempo para vocês, em criar rotinas qualificadas, rituais de autossedução. Então, se você ainda não se inscreveu na minha maratona, que vai acontecer na próxima semana, digita aí chá, entra na maratona, participa das 3 aulas. Só que antes das 3 aulas já tá rolando um desafio lá no grupo. E esse desafio começou ontem. Dentro desse desafio eu vou ajudar você a trabalhar sua autoestima, confiança, segurança. Pra daí a gente aprender as manobras, as técnicas, os chás. Porque não adianta nada você querer fazer um rolamento no pinto se você não tem segurança e confiança, porque você acha que ele vai ficar olhando pra tua barriga. Porque você acha que ele tá preocupado se você vai saber fazer um chups ou não. Entende? Então, existe uma construção antes de você fazer algo pra ele. Entra lá no grupo. Se inscreve, entra no grupo, já vai assistindo as aulas, já vai praticando, pra já ir aquecendo e lubrificando para a próxima semana. Porque daí no Dia dos Namorados, a gente consegue preparar algo gostoso, algo divertido, algo leve. Entende? Mas algo que faça sentido para você. Algo que esteja alinhado com os seus valores, com os seus princípios, com a sua relação, do seu jeitinho. E eu gosto muito de trabalhar isso. De deixar você à vontade para você colocar em prática aquilo que faz sentido para você, tá? Deixa eu só ler aqui antes, porque senão eu me perco. Ok? Então, bora lá. Dica número 2. Falamos sobre o autoconhecimento sexual, né? Quando a gente fala sobre autoconhecimento sexual, eu esqueci de mencionar uma coisa também. A gente está desenvolvendo uma inteligência erótica. Inteligência erótica significa que eu tenho um coeficiente e eu conheço as minhas habilidades, eu conheço as minhas... eu tenho percepção sobre aquilo que eu tenho de diferenciado, aquilo que me torna única e singular. E aí, quando eu desenvolvo essa inteligência erótica, eu vou também criar a minha assinatura sexual, que é o segundo item. Então, o que te torna única? O que só você faz e mais ninguém faz? O que faz você arrasar na hora do chá? O que todas as pessoas que você já saiu hoje, ou que você se relacionou, disseram que você faz e que só você faz assim, mais ninguém. Já parou pra pensar nisso? Porque quando eu tenho uma assinatura, uma singularidade,
Quando eu tenho algo que só eu faço e mais ninguém, eu marco as pessoas que passam pela minha vida. Será que você tem sido marcada? E aí sempre quando você pensa no SX maravilhoso, você lembra daquele capiroto sete pele que te humilhou, que te colocou lá no chão, que fazia você de gato e sapato, de mendiga emocional? Ou você quem comandava a situação e dava o chá? Você tinha um diferencial. Compartilha comigo. Você tem algo que é diferente, único? Mesmo, por exemplo, Raniel, eu não tive muitos relacionamentos, eu já sou casada há muito tempo, mas eu faço isso com o meu parceiro e só eu faço. Eu sei que mesmo se um dia a gente se afastar, ele não vai esquecer de mim, porque desse jeitinho aqui, a lambida da gata, só eu tenho e mais ninguém. Porque brincar com as bolinhas, só eu brinco e mais ninguém. Porque procurar um neno, só eu faço e mais ninguém. Porque falar uma chafadeza, só eu faço e mais ninguém. Porque sentar daquele jeitinho, sentada da sereia, só eu faço e mais ninguém. Compartilhe comigo, você tem uma assinatura sexual? Você tem uma assinatura de vida? Aliás, não? Não? Se não tem, amiga, bora providenciar. Bora providenciar. Deixa eu ver aqui. O que eu recomendo para a mulher ser boa de cama? Porque, como você sabe, tem muitas mulheres que são ruins de cama. Já tem outras que são gostosas, que os homens não esquecem por um longo tempo. Então, o que eu quero deixar aqui é: ser boa ou ruim é um ponto de vista. Porque cada um tem uma percepção sobre algo. O que torna uma mulher boa de amor é realmente o autoconhecimento. Então, quando você faz algo com vontade, com querer, com tesão, você pode fazer um simples, mas é um simples bem feito, entende? Você sabe quando você vai na casa da sua mãe e você come aquele arroz com feijão e ovo que só ela faz? E que quando você pode estar ali num restaurante mais caro, tomando um espumante, comendo um caviar, você lembra do arroz, feijão e ovo da sua mãe? Por que você lembra do arroz, feijão e ovo da sua mãe quando você está ali com um prato maravilhoso para você degustar? Porque foi feito com amor. Foi feito com entrega, foi feito com verdade, com conexão. Então, não adianta você ter um repertório com 1000 Kama Sutras se isso não é confortável para você. O meu conselho é que você realmente se conheça a ponto de saber qual é a posição, saber qual é o chups, saber qual é a sentada, saber qual é a posição do seu corpo que vai te deixar segura, saber qual é a lingerie que você coloca que você se sente bonita, saber qual é o toque que você pode fazer para você potencializar o seu orgue. Saber que se você colocar uma meia luz, uma musiquinha, que se você fizer uma dança, que se você estiver relaxada, que se você tiver todo aquele clima ali montado, vai deixar você mais relaxada. Então você precisa se conhecer. A base de tudo na vida é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais liberdade eu tenho. Para o homem não existe essa coisa de a mulher boa de cama vai ser aquela mulher que tem o melhor corpo, que tem um corpo mais bonito. Não. Para o homem, o final dele sempre vai estar garantido. Lembra que eu falei lá no começo? Ele aprendeu a estourar o champanhe. Ele aprendeu a ter prazer sozinho. Ele sabe, ele se conhece, ele consegue chegar em 2, 3, 5 minutos. Entende? A gente é que tem essa dificuldade. Então não adianta você ter o corpo mais malhado, você tá com a lingerie mais bonita, se na hora você tá igual uma salsicha, você tá igual um boneco de sex shop com a boca aberta esperando ele colocar.
Se você tá ali paralisada, sem se mexer, sem falar, entende? Então, é importante sim você se conhecer. É importante sim você entender o que te torna uma mulher gostosa. Vamos pensar na palavra, na construção da palavra gostosa? Quando você pega um sorvete, vamos supor que isso aqui é um sorvete, tá, gente? Quando você pega um sorvete do seu sabor favorito, o meu é chocolate. Então vamos supor que esse aqui é um sorvete de chocolate, um sorvetão. Tá calor, sabe aquele calor no Rio de Janeiro? Que você vai na sorveteria porque você tá doido pra chupar um sorvete? E esse sorvete vai matar sua sede, vai matar sua fome, vai matar sua vontade. Você tá louca, esperando pra consumir aquele sorvete, sonhando com esse sorvete. E aí você vai lá na sorveteria, pega um sorvetão com a casquinha de chocolate, bem gostoso, bem suculento. Quando você pega, ele vai derretendo, vai caindo, o sorvete ele vai derretendo na casquinha. E você vai lambendo. E você lambe, 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 lambe. Como se fosse a coisa mais... A minha boca enche d'água. Como se fosse a coisa mais deliciosa que você já colocou na sua boca. Então, uma coisa gostosa é quando você ativa a memória de que foi incrível, sabe? É gostoso, é saboroso, é suculento. Tem saliva, tem presença, tem respiração, tem toque. Entende? Tem sensação, tem sentir. Se não tem nada disso dentro do SX para vocês, se você tá ali pura e simplesmente para performar, tá errado. Aí você até pode ser uma mulher boa de cama, mas você não vai ser uma mulher gostosa. E a mulher gostosa é a mulher que marca a vida de um homem. E o homem gostoso também é aquele que marca a nossa vida. Entende? A diferença? Então não é sobre corpo, não é sobre performance, nem sobre posição. É sobre você se conhecer e você se sentir uma gostosa. Entende? E aí, meu amor, o jogo muda. Aí tudo muda. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram, porque senão, gente, não consigo ler. Eu vou falando, eu não consigo ler. Interajam. Interajam. Deixa eu ver. Você acha que uma mulher boa de cama, boa de humor? Não. Deixa eu ver aqui. Você acha que o beijo também é importante? Com certeza. Só que, gente, o que eu tô falando aqui é uma percepção minha. Então, o que a gente tem que colocar em pauta é que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vai responder a um estímulo e vai gostar mais de uma coisa do que de outra. Então vão ter pessoas que vão amar beijar na boca, que o beijo na boca é muito importante. Vão ter pessoas que vão amar uma preliminar. Vão ter pessoas que vão amar uma rapidinha. Vão ter pessoas que vão amar um carinho. Vão ter pessoas que vão amar falar uma sacanagem. Então depende da pessoa. Por isso é importante, primeiro, se conhecer. E segundo, conhecer o seu parceiro. Então, quando eu coloco aqui, conhecer o seu parceiro qual é a necessidade? E necessidade não é sobre amor, é sobre desejo. Então, o homem, ele precisa se sentir amado, mas ele também precisa se sentir desejado. Dentro do casamento acontece muito isso. Às vezes ele se sente muito amado, respeitado, admirado, mas e o desejo? E aquele homem que você olha e você fala assim, quero sentar em você, quero te lamber todinho. Esse é o meu homem, o meu macho, que só de sentir o cheiro já quero sentar nele. Então ele também precisa se sentir querido, no sentido de ela me deseja, ela quer me dar, ela me quer ainda. Entende? Porque para o homem, o SX é importante. E para a gente também deveria ser.
Porque se pra gente não é, porque a gente ainda não conseguiu internalizar que o SX não é só o ato. É a conexão, é a intimidade que você tem com seu parceiro. Quanto mais você faz, mais vontade você tem. Quanto mais você pensa, mais você vai querer. Quanto mais conexão e intimidade você tem com seu parceiro, melhor fica. Entende? Então é a gente mudar esse ponto de vista de que eu vou fazer só para agradar, para performar, para cumprir um papel. E eu vou fazer porque eu também tenho necessidade. Eu vou fazer porque ele é meu Rivotril ambulante. Eu vou fazer porque quando eu olho pra ele, eu derreto todinho e depois eu quero dormir gostoso. Eu vou fazer porque ali vai ser minha academia, entendeu? Eu vou fazer porque ali, sabe, é gostoso fazer aquilo com aquele homem. Porque eu gosto de fazer aquilo com aquele homem. Entende? Então a gente mudar o ponto de vista e a gente sentir vontade de fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Então se você não tem vontade, não faça, nem começa. Se você não quer fazer com vontade, não faz, não começa. Porque fazer algo pensando no feijão que está no fogo, nas crianças, no boletos, pensando em acabar rápido, não vai ser legal. Não vai trazer uma memória positiva. Vai trazer uma memória ruim. E memória ruim vai fazer você internalizar que toda vez que você estiver ali no ato, vai acontecer algo que não vai te dar prazer. Entende? Então a gente mesmo se maltrata, a gente mesmo permanece em relações ruins e tóxicas. A gente mesma se permite ser usada quando a gente faz algo que a gente não quer. Não quer fazer, não faz. Mas quer fazer, faça com vontade. Entendeu? Vai fazer, faça com vontade. Não faz de qualquer jeito, não. Marca. Dá ali sua chancela de chafada. Marca o teu carimbo. Deixa ali a tua impressão. Entendeu? Deixa ali o seu babado. Pra quando ele estiver lá no trabalho, ele falar assim, meu Deus, eu tô doido pra voltar pra casa. Quero voltar pra casa rápido, porque aquela mulher, ela me deixa galudão. Aquela mulher me deixa louco, muito louco. Entendeu? Então, conheça o seu parceiro. Qual é o desejo? Quais são as vontades? Quais são os fetiches? Quais são as necessidades? Necessidade não se questiona, se cumpre, se faz. Se você não quiser fazer porque não está dentro dos seus valores, dentro dos seus princípios, ok, não faça. Mas não coloca nem a pontinha do pé. Já diz que não quer fazer e ponto. Agora não ameaça que vai fazer e não faz, entendeu? Não ameaça que vai dar e não dá. Não, que isso também não é legal. Começa a trabalhar essas negociações silenciosas dentro do seu relacionamento. Começa a trabalhar essa comunicação, a falar mais sobre, a conversar mais sobre. E aí você vai ver como a intimidade de vocês vai mudar. Como vocês vão ter mais vontade de colocar fogo no parquinho. Entendeu? Outra coisa importante, vamos falar sobre alfândega sexual. O que é alfândega sexual? Quando você sai do Brasil e você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você não tem que declarar o que tem dentro da sua bagagem? Você não passa pelo detector de metais? Você não tem que preencher um formulário lá na alfândega para dizer o que você está levando? Que você não pode levar comida, que você não pode levar semente, que você não pode levar drogas, que você não pode levar objetos cortantes, enfim. Você não tem que declarar o que você está levando dentro da sua mochila, da sua bagagem? Então, por que quando você entra dentro de uma relação, você não questiona o que a pessoa está trazendo para dentro da sua vida? Você não conhece o seu parceiro. Você não sabe quais foram as relações que ele já teve. Então, às vezes, e eu pego muito isso, tá? Nas minhas terapias. Às vezes o cara tem um fetiche, mas ele não consegue falar,
porque ele tem vergonha, porque ele tem medo de não ser aceito, porque ele já foi muito julgado, criticado, apontado, humilhado. Então ele não fala, ele reprime. E repressão é desejo. Uma hora esse desejo vai vir à tona. E aí? O que você vai fazer? Me fala, me conta. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Por isso é importante você conversar, perguntar. E existem várias formas de você fazer isso. Não vou entrar aqui porque não é o tema da live, mas um dia a gente pode conversar mais sobre isso. Então, conheça a bagagem do seu parceiro. Entenda a história de vida, a construção da sexualidade na vida dele. Como ele começou, com quem ele começou. Entendeu? O que ele pensa sobre. Porque aí você vai entender uma forma de falar, uma forma de perguntar, uma forma de sugerir. Tudo com comunicação, ok? Próximo item. Particularidades. Também é importante você conhecer as particularidades do seu parceiro. Então, o que ele gosta na cama, na hora H? Ele gosta lá de um dedinho na rosquinha? Ele gosta de uma fala chafada no ouvido? Ele gosta de uma sentada específica? Então, quando eu quero que o meu parceiro chegue lá no ápice rápido, eu sei qual é a posição que eu posso fazer, que ele sente muito tesão e que ele vai rápido chegar nos finalmente. Eu sei como provocar ele. Então, ele não tá aqui comigo, eu quero provocar através de uma videochamada, eu sei como fazer. Eu quero provocar lá no WhatsApp do casal, eu sei como fazer. Eu quero provocar quando ele chega na minha casa, eu sei como eu vou estar vestida da forma que ele gosta. Eu sei o que eu vou fazer pra ele, vou cozinhar algo, vou fazer uma massagem, vou colocar uma musiquinha gostosa, vou tomar um vinho, vou dar uma sentada do jeito que ele gosta, entende? Vou lamber ele todinho. Então, você precisa conhecer a particularidade do seu parceiro, porque senão, volta para aquele tema, você entra no automático. E quando você está no automático, você repete. Então, se eu tô dizendo para você que a posição boa é a da sereia, você vai achar que todo homem gosta dessa posição porque a Raniele falou que é assim e a Raniele falou porque ela é expert, então tem que ser assim. E não tem que ser assim. Entende? Porque cada mulher é uma mulher, cada homem é um homem, cada relação é uma relação. Então, entenda qual é a particularidade do seu parceiro. Experimentem coisas novas. Experimentem. Tá? Conselho de vida. Continuando. Comunicação, a gente já falou. Só que dentro da comunicação, o que é importante da gente pontuar? Existe a linguagem não falada. Então, existe a comunicação verbal, que é aquela que eu tô falando. Mas existe a comunicação não verbal, que é aquela que eu não falo. Então, por exemplo, eu falo pra ele, eu atiço, eu provoco o dia inteiro, dizendo que eu quero dar, que eu quero sentar, que eu quero lamber, que eu quero fazer. Mas na hora que eu vou fazer, eu faço cara de nojinho, eu coloco o cabelo na cara, eu fico assim olhando pro nada, eu não presto atenção no que eu tô fazendo, eu faço de qualquer jeito. Então, isso vai trazer uma impressão de que eu estou fazendo por fazer algo. E quando a pessoa tem essa percepção, ela não se sente importante, ela não se sente amada, ela não se sente validada. E eu posso te contar um segredo? O maior órgão sexual do homem, o melhor amigo do homem, não é o cachorro, é o pinto. Então, o mastro, aquela coisa sagrada, aquela coisa venerada, adorada dele, é algo que mexe
com todo o corpício. Porque se ele se sentir rejeitado, se ele não se sentir único, exclusivo, se ele ali na hora sentir que você tá fazendo por fazer, isso é uma validação para ele de que ele é um merda. Que é o contrário da validação de quando você elogia e você fala que só ele faz assim, que ele é o cara, que você sente vontade de fazer com ele porque só com ele você sente esse prazer. Porque ele, só com ele, só dele. Então, quando ele sente que você tá ali entregue, que você é a mulher dele, que você sente prazer com ele, que você tá chegando no orgue com ele, que aquele momento gostoso ali tá sendo junto com ele, é uma validação para ele, pro ego, pro pinto, de que ele é o cara, de que ele é foda. E aí, meu amor, não precisa fazer mais nada. Não precisa ter casa arrumada, não precisa ter cardápios elaborados, não precisa fazer Kama Sutras fenomenais, nada disso. O jogo tá ganho. O leão vira gatinho. O leão vira gatinho. Entendeu? Faz sentido isso, gente? Pelo amor de Deus, compartilha aqui comigo. Faz sentido isso que eu tô falando? Né? Como eu faço para conhecer, para se conhecer, para conhecer o curso? Não entendi sua pergunta, Cláudia. Como você faz para conhecer seu parceiro, se conhecer? Porque a gente falou muita coisa aqui. Continuando. Dito tudo isso, a gente falou sobre a comunicação não verbal, né? Que a nossa expressão facial fala muito. Mas os nossos diálogos mentais também falam muito. Então, o que você fica pensando quando você tá ali na hora H? Ai, o esperma dele tá fraco, será que ele tá comendo outra? Será que o que eu tô fazendo é gostoso? Será que ele tá sentindo prazer? Será que ele tá olhando pra minha gordurinha? Será que eu tô sendo boa? Será? E o será? Que é esse diálogo mental que você fica ruminando na sua cabeça. É péssimo, porque faz você ficar com as costas de camarão, faz você ficar com a postura de insegura, faz você não se entregar ali no momento. Entende? Então a mulher gostosa, aquela mulher que bota lá o peito pra cima, que tem segurança, que tem confiança. Essa mulher, ela não fica ali com diálogo mental. Ela pode ter uma gordurinha, tá tudo bem. Ela disfarça a gordurinha. Ela pode não ser a melhor, de ter um repertório extenso, mas o que ela faz é o arroz com feijão e ovo gostoso, entendeu? E isso faz toda e qualquer diferença. Então, pensamentos são só pensamentos. Deixa que eles venham como uma nuvem e vão. Passem, deixa embora. Não se apega no pensamento. Não fica presa no padrão da estética, do corpo perfeito, do ter que fazer assim, de estar esteticamente toda alinhada. Ai, eu não vou fazer um blow job porque eu tô de batom vermelho e vai cagar a minha boca, eu vou ficar igual uma palhacita. Fica igual uma palhacita, porque eles gostam de ver você entregue. Entende? Vai fazer um negócio, não quero ficar igual uma louca, prende cabelo aqui, ó. Prende cabelo. Antes de ir pra lá, não usa um batonzão, se isso te incomoda. Não coloca um monte de bijuteria, um monte de brinco, um monte de acessórios que vão prejudicar ali na hora que você estiver fazendo o negócio. Não coloca uma lingerie cheia de amarras, cheia de coisas que vão te dificultar ali na hora e que vai te deixar insegura. Você não precisa fazer isso tudo, o homem não tá nem aí pra isso. Ele não tá preocupado com nada disso. Lembra da mulher gostosa? É isso.
Entendeu? Lembra só disso. Porque o final dele já tá garantido. A gente tem que correr atrás do nosso. Entendeu? Então, cuidado com a linguagem não verbal, que é aquilo que você não fala. Para conhecer o seu parceiro, é perguntando. Quando você conhece uma pessoa, vamos supor, você conheceu uma pessoa no aplicativo, ou você marcou um date com uma pessoa. Como que você conhece essa pessoa? Fazendo pergunta. Então, não tem um jeito melhor de você conhecer alguém do que ser uma pessoa que pergunta. Deixa ela falar sobre a vida. Dá liberdade para ela conversar sobre todos os assuntos, sem julgamento. Agora, se toda vez que a pessoa começar a falar, você já começar a apontar, julgar, rotular, a pessoa não vai ter liberdade para falar e para colocar para fora, porque ela vai ver você como uma ameaça. Então, começa a perguntar. Começa a compartilhar coisas suas, para deixar a pessoa segura também para compartilhar coisas dela. E aí você vai criando essa conexão emocional. Então a conexão emocional, ela vem com o convívio, ela vem com a intimidade, ela vem com a confiança, ela vem com a admiração. A pergunta, ela é a grande chave para tudo. E aí você dá liberdade para a pessoa abrir, dialogar, falar, sem julgar, sem criticar, sem apontar. Até porque certo e errado, bom e mal são pontos de vista. Para o universo, toda energia é energia. Não existe energia boa e ruim. Não existem pessoas boas ou ruins. Não. Para o universo são pessoas. O universo é amoral. Entende? Então, tira esse julgamento. Deixa a pessoa se abrir. Deixa a pessoa conversar. Conheça a pessoa de verdade. E, além de conhecer o outro de verdade, se conheça de verdade. Se permita. Experimenta. Até para você dizer que você não gosta de algo. Então, não se deixa influenciar pelo externo. Por exemplo, a Raniele falou que a posição da sereia é boa, então isso é uma verdade. Não é verdade. Não é uma verdade. Faça uma escolha, experimente isso. E aí, a partir disso, você vai ter a sua percepção sobre. Entendeu? Deixa eu ver aqui qual foi a outra pergunta, gente, senão eu me perco. Vocês falam e eu me perco. E quando a pessoa não se mexe, deixa você fazer tudo. Isso acontece muito, né? Inclusive, eu vou falar sobre isso aqui. Então, beleza, né? Teve a comunicação. Depois da comunicação é entrega, presença e conexão. Quanto mais conexão você tem, mais intimidade você vai ter com o seu parceiro. Então, a maior parte dos relacionamentos, por exemplo, você está casado há muito tempo e aí você não sente mais vontades de trazer coisa nova, novos estímulos, ter outros tipos de relação, fazer coisas em lugares diferentes, trazer imprevisibilidade mesmo para dentro da relação, novidade, surpresa. Então, quanto mais tempo você tem no relacionamento, se você não tiver o hábito de trabalhar rotinas, de desenvolver essa eroticidade e de trazer rotinas qualificadas para dentro da relação, a tendência é que vocês se distanciem. Vocês vão perdendo a intimidade e vão perdendo a conexão. E isso não é saudável para dentro da relação. Por quê? Você vai acabar estabelecendo junto com o teu parceiro uma relação de amiga, de mãe, e ele não vai transar com a mãe. Cuidado. Então, como eu posso fazer para voltar para esse papel da amante? Como eu posso fazer para voltar para o papel da namorada? Amante no sentido da mulher que ama muito. Então, como eu posso fazer para sentir mais vontades? Trazer a libido de volta para o meu corpo.
entendendo que a libido é o prazer pela vida, é tesão pela vida. Então, quanto menos tensão eu tenho, mais tesão eu tenho. Quanto menos amargurada, chateada, reclamona, resmungona, mais tesão, amor, gratidão, vontade, libido. Então a gente precisa ativar o nosso corpo. A gente precisa ativar as nossas vontades, porque não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Sinto dizer isso para vocês. Então tudo aquilo que a gente quer desenvolver, ficar boa, ganhar repertório, tudo aquilo que a gente quer melhorar, a gente precisa demandar tempo. A gente precisa sentar no banco e aprender. A gente precisa colocar em prática. Não vai cair do céu. Entendeu? Verdades, verdades, verdades. Ok, babies? Continuando. Depois disso tudo que eu compartilhei com vocês, eu vou deixar aqui a minha última dica, que é misture os chás. O que isso quer dizer, Raniele? Me conheci, sei qual é a posição que eu gosto, sei qual é os chups que eu gosto, sei qual é a sentada que eu gosto, sei qual é a roupa que me favorece, sei qual é a comida que eu posso comer antes da relação que vai me deixar levezinha, o vinhozinho, a bebidinha, eu sei qual é o ambiente, eu me conheço de verdade. Depois que eu conheço as necessidades do meu parceiro, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que eu posso fazer, eu junto todas essas informações e eu crio o meu repertório. Então, por exemplo, o meu parceiro adora que eu faça a posição da cavalgada reversa, que é a cavalgada sentada, mas de bunda para ele. O que eu posso fazer nessa posição para aumentar a vontade dele e para eu sentir prazer também? Porque é importante que você, dentro do processo, também sinta prazer. Então eu vou esfregar o meu clitóris, eu vou me esfregar bem, eu vou falar uma safadeza, vou estimular ele a falar uma safadeza pra mim. Vou colocar lá o dedo na boca dele e o dedo molhado eu vou lá e vou colocar em mim. Eu vou rebolar, então eu levanto aqui o meu cabelo, eu rebolo pra ele ver minhas costas. Eu posso arranhar aqui o interno de coxa dele. Eu posso massagear o pé. Eu posso mudar de posição e eu saio de uma e eu vou pra outra, aí eu dou lá uma surra de Regina na cara dele, pra ele também me fazer sentir prazer. Então, eu faço do ato uma coreografia. Eu torno algo que não é automático, que não é repetido, que tá no flow. Então, eu faço aquilo que eu gosto e que dá prazer pra ele. E de igual forma, ele acaba fazendo também. Porque lembra que é a validação para o homem? Então, a validação para ele é ele te ver sentindo prazer. Então, você fala para ele: amor, eu quero assim. Desse jeito, eu vou chegar na sua boca. Nesse jeito, eu fico louca, muito louca. Então, você vai induzindo ele. Fica aqui, porque aqui tá gostoso, eu tô quase chegando lá. Então você vai induzindo ele a fazer aquilo que você quer, que você gosta. E aí deixa de ser algo mecânico e passa a ser algo gostoso, divertido e leve. Entende? Faz sentido isso que eu coloquei aqui pra vocês? Compartilha aqui comigo, que a gente já tá aqui falando há 1 hora. Faz sentido isso que eu conversei aqui com vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida? Compartilha comigo. O YouTube até caiu, gente. A live. Compartilha comigo. Como foi pra vocês essa experiência? Foi legal? Foi boa? Ficaram com dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Sim, não, talvez, quem sabe um dia? Tem vergonha? Tô vendo vocês não, gente.
Pode perguntar. Como que você entra no grupo? Então, tem um link aí na descrição da minha bio. Você vai se inscrever na Semana Receita do Chá. É só para mulheres, tá? Então, você vai entrar lá nesse grupo, coloca lá o teu e-mail, aí vai entrar uma notificaçãozinha para você entrar no grupo do WhatsApp. E lá nesse grupo já está sendo disparado os desafios. Começou ontem. Então, ontem eu já liberei lá um desafio para você trabalhar a sua autoestima. Hoje já trabalhei um outro desafio para você ir soltando o seu corpo, para você ir se sentindo mais à vontade com você. Amanhã vai ter um outro desafio. Até o final dessa semana são 7 dias de desafio. Cada dia tem uma aula separadinha lá para vocês. E na próxima semana, no dia 2, 3 e 4, vão ter 3 aulas ao vivo. E nessas 3 aulas ao vivo, eu vou deixar aqui para vocês a receita do chá. Para vocês realmente criarem um momento diferente, gostoso e leve no Dia dos Namorados. Lembrando que tudo de acordo com o seu jeitinho, com a sua personalidade, com a sua autenticidade. Então eu falo muito sobre isso aqui. Tudo que eu passo não é uma verdade. Tudo que eu passo aqui para vocês não tem que ser assim. Então eu sempre abro uma oportunidade para vocês conhecerem algo que pode ser um diferencial. Então, às vezes, o org que você ainda não teve pode estar na posição que você nunca experimentou. Pode estar em algo que você nunca fez, porque você não teve educação sexual. E nós não tivemos educação sexual. E é importante a gente conhecer anatomia, fisiologia, entende? Então, a gente vai entrar a fundo nisso aí e você vai despertar a sua chafadeza, tá bom? Fiquem bem, até amanhã. Amanhã, meio-dia, eu vou vir com uma outra live. Então, de hoje até segunda-feira, que vai ser quando vai iniciar a nossa maratona, eu vou fazer lives com vocês meio-dia e 21 horas, sempre com temas diferentes, pra gente conversar muito e pra vocês tirarem muito a dúvida de vocês, tá bom, meus amores? Se quiserem falar comigo por direct, fiquem à vontade. Se quiserem convidar as suas esposas, as suas parceiras, as suas amigas, as suas colaboradoras, para quem trabalha com sex shop, eu sei que tem muitos donos de sex shop que me seguem por aqui, lojistas também. Se quiserem convidar as colaboradoras, venham, porque tem sempre uma diquinha diferente, tem sempre uma forma de você ajudar uma cliente, uma paciente, tem sempre uma forma, tem sempre algo que a gente vai tirar pra gente ou que a gente vai passar para uma outra pessoa. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, beijo e boa noite.